Você já teve dificuldade de escolher a sua mesa de jantar? Olha, eu tenho certeza que essa é uma das maiores dores que os meus clientes têm, é não saber o tamanho certo da mesa para o ambiente deles, nem a que distância ela tem que ficar da parede e do aparador. Muita gente não sabe. O que eu mais vejo por aí é a pessoa comprar uma mesa muito maior do que caberia no ambiente dela e a mesa ficar encostada sem ser utilizada na sua máxima potência, vamos dizer assim, no ambiente. E hoje eu vou te ensinar a não cometer esse erro. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Vento. Aqui a gente fala de arquitetura, obras, manutenção e decoração. E hoje vamos falar sobre mesa de jantar, para você não ser mais uma pessoa que compra uma mesa e encosta na parede para deixar corredor de passagem na sua casa. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que toda semana a gente tem muito conteúdo novo e gratuito para você. Primeira coisa, a escolha de uma mesa de jantar, ela depende muito da quantidade de pessoas que você quer que se sentem àquela mesa e também do seu espaço, obviamente, tá? A quantidade de pessoas é muito importante porque, por exemplo, se você tem uma família de 4 pessoas, mas sempre recebe umas 2 ou 3 para sentar à mesa com vocês, precisa ser considerado também essas visitas a mais, tá? Então, lembre-se disso, não é só as 4 pessoas da sua casa, considere as visitas. Porém, não exagere, porque eu sei que se eu fosse, por exemplo, tentar receber toda a minha família para jantar num dia só, são mais de 15 pessoas. Eu não tenho espaço para ter 15 pessoas numa mesa de jantar aqui em casa. Então, vá com parcimônia, mas pense na quantidade de pessoas ideal que você gostaria que se sentasse à sua mesa de jantar. É importante pensar que cada cadeira de jantar, aqui como essa que eu estou sentada, cada cadeira ocupa um espaço médio numa mesa de 60 centímetros. Então, se você tivesse essa ilusão, por exemplo, de ter 15 pessoas numa mesa, faça as contas de 60 centímetros vezes 15. Qual o tamanho de mesa que você não ia precisar ter? Bem grande, né? Eu tenho certeza. Outra coisa muito importante que você tem que levar em consideração. Provavelmente vai ter alguma parede próxima à sua mesa de jantar. E a distância da sua mesa, não da cadeira, mas da sua mesa, da ponta dela até a parede mais próxima, precisa ser de pelo menos 90 centímetros. Se for menor do que isso, você não vai conseguir formar uma passagem, porque geralmente a gente precisa conseguir dar a volta na mesa para ocupar todos os lugares. Então eu preciso, por exemplo, estar sentada confortavelmente aqui no meu lugarzinho na mesa e ter um espaço atrás de mim para que a pessoa que vai sentar aqui consiga chegar até a sua cadeira. Por isso que 90 centímetros entre a mesa e a parede é um espaço muito bom para você ter funcionalidade na sua sala de jantar. Ah, Calícia, mas e se eu não tiver uma parede e sim um aparador? Quantos centímetros a minha mesa tem que ficar desse aparador? O aparador é uma situação um pouco diferente porque a gente usa muito ele para apoiar os pratos que você preparou ali para o jantar, enfim, as pessoas poderem se servir ou até um cafezinho, e as pessoas precisam ter acesso a esse aparador para conseguir se servir ali do seu jantar, do seu almoço. E por isso, a distância ideal entre a mesa, sempre falando da mesa, não contando as cadeiras, tá? Da mesa até o seu móvel de aparador deve ser pelo menos de 1,10 m. Porque assim você consegue estar sentado no seu lugar confortavelmente, com o seu aparador aqui atrás e uma pessoa parada ou andando e se servindo atrás de você. Então tem essas diferenças e isso precisa ser analisado. E daí você já começa a medir o seu ambiente e ver, ixi, será que eu vou ter esses 90 centímetros ou esse 1,10 m do meu aparador? Sem isso, com certeza, a sua sala de jantar vai ser menos funcional do que deveria. Outra coisa é que as pessoas também têm muita dúvida sobre o pendente em cima da mesa de jantar.
O pendente, que a gente geralmente, pelo menos nos meus projetos, em quase todos, tem um pendente em cima da mesa. Ele deve ficar a uma altura de 75 centímetros da mesa. Então a mesa tá aqui, eu conto 75 centímetros e aqui será a base do meu pendente. E daqui para cima ele começa, tá? Essa é a altura ideal. Pode ser entre 70 e 90 centímetros também. Mas eu geralmente uso 75 centímetros e funciona super bem. Ele ilumina bem a mesa, traz essa iluminação aconchegante para sua sala de jantar e dá super certo. Outra coisa é o tamanho do seu pendente. Que tamanho de pendente eu uso? Se você usar a proporção de 1/3 ou até 1/2 do tamanho da sua mesa para o pendente, funciona bem. Ou seja, se você tem uma mesa de 2 metros e quer usar a proporção da metade para o seu pendente pode ter até 1 metro. Ou você também pode usar a proporção de 1/3, que fica interessante. Então você divide 2 entre 3 e essa medida é a medida ideal do seu pendente para ficar ali no meio. A mesma coisa com composição de pendente. Se forem vários pendentes pequenininhos, eles agrupados têm que ter aquela dimensão total, tá certo? E bom, falando então sobre os tamanhos de mesa de fato. Cada formato de mesa tem um tamanho diferente em relação à quantidade de pessoas. Então vamos lá. Começando pelas mesas redondas. Uma mesa redonda para ter sentada 4 pessoas, ela deve ter um diâmetro de 1 metro. Então uma mesa de 1 metro de diâmetro abriga bem 4 pessoas. Já para atender a 6 pessoas sentadas, o ideal é que o diâmetro da sua mesa seja de 1,20. Então, esse tamanho abriga bem 6 pessoas. Lembrando, essas dimensões são mínimas, tá? Você pode ter uma mesa maior para 6 pessoas também. Já uma mesa para 8 lugares, uma mesa redonda, precisa ter aí pelo menos 1,50 de diâmetro. E uma mesa para 10 lugares precisa ter pelo menos 1,80 de diâmetro. Agora passando para as mesas quadradas. Uma mesa quadrada para 4 pessoas precisa ter pelo menos 1 por 1, tá? Então 1 metro por 1 metro. Já uma mesa para 6 lugares precisa ter pelo menos 1,40 por 1,40. Uma mesa para 8 lugares precisa ter pelo menos 1,50 por 1,50. Na verdade, eu diria que até 1,60. 1,50 pode ficar um pouco apertado, mas 1,60 por 1,60 já atende bem. E uma mesa para 10 lugares pode ter aí pelo menos 2 metros por 2 metros. E as mesas retangulares, vamos começar a falar delas. Uma mesa retangular para 4 pessoas pode ter aí pelo menos 90 centímetros por 1,40. Já uma mesa retangular para 6 lugares pode ter 1 metro por 1,80. Já uma mesa de 8 lugares retangular, ela deve ter ali pelo menos 1,10 por 2,40. E uma mesa de 10 lugares retangular pode ter ali 1,10 por 2,80. Então vão fazendo os cálculos aí nos ambientes de vocês para ver se alguma dessas mesas vai caber. Claro, gente, a gente pode ter medidas diferentes, essas foram as mínimas. Você pode botar 2 pessoas nas pontas das mesas retangulares e aí aumentar um pouquinho mais de um lado do outro e caber um pouquinho mais. Mas esses tamanhos são padrões para essas quantidades de pessoas, tá certo? Temos também o canto alemão. Todo mundo hoje eu acho que já sabe o que é um canto alemão, mas ele é algo novo que a gente está usando nas residências, que basicamente é um banco encostado na parede, como se fosse um restaurante, por exemplo, e você encosta a mesa mais perto desse banco. Ele é um banco fixo, geralmente você não consegue movê-lo, e o canto alemão faz com que caibam mais pessoas sentadas à sua mesa, mesmo, por exemplo, que ela seja menor do que esses tamanhos padrões que eu expliquei para vocês. Então, por exemplo, uma mesa quadrada de 1 por 1, num canto alemão, ao invés de 4 pessoas, você consegue colocar até 6 sentadas. E por aí vai. E a mesa consegue ficar mais próxima da parede. No canto alemão, geralmente a mesa fica apenas a 50 centímetros das paredes. Por quê? Porque é só a distância do banco, não existe circulação atrás desse banco.
tá? Então, se você tiver um ambiente muito pequenininho e precisar de uma mesa para mais pessoas, talvez o canto alemão seja uma excelente solução para você. E agora eu tenho certeza que você está totalmente apto a decidir qual a melhor mesa para sua sala de jantar. Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!